Podemos assentar, meus amados irmãos. A segunda leitura da missa de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, traz uma verdade para nós que nós não devemos esquecer. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para mostrar assim a inutilidade do que consideramos importante, para que ninguém possa se gloriar diante de Deus. Olha só, essa leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Coríntios é para a gente sempre prestar atenção na vida, nos acontecimentos, as pessoas que aparentemente não têm importância, porque Deus se serve destas pessoas e dessas situações. Jesus, eu já disse em outras homilias, do ponto de vista histórico, ele foi sem importância nenhuma no seu tempo, não é? Os imperadores, os grandes do tempo de Jesus não consideravam Jesus importante. Por isso mesmo, Deus escolheu o que era desprezível aos olhos humanos para transformar a maior fortaleza. Nós precisamos sempre estar do lado do mais fraco, sempre proteger o caído, sempre estar do lado daquele por quem Jesus deu a vida. Ele deu a vida por todos, mas ele tinha uma preferência por aqueles mais necessitados. O lado mais fraco, o lado em que a corda arrebenta, é o lado que Jesus escolhe para estar. Sempre protegendo o caído, sempre protegendo o indefeso. É quando dois times de futebol jogam, a gente sempre vai querer que aquele mais fraco, aquele sem reconhecimento, aquele sem condições financeiras, aquele sem condições de encarar frente a frente, surpreenda. Na vida, Deus escolhe sempre o desprezível para fazer a obra dele nessas situações, para mostrar a sua grandeza nessas situações. Geralmente nós usamos erroneamente uma palavra para caracterizar alguém sem pensamento, sem evolução. A gente diz assim: fulano é pobre de espírito, não aprende nada. Na verdade, às vezes a gente usa essa expressão, só que essa expressão é errada. Vocês ouviram o salmo da missa de hoje, o refrão: felizes os pobres em espírito. Pobres em espírito na Bíblia é a única das bem-aventuranças a quem o Senhor promete o reino dos céus. Nas demais bem-aventuranças ele promete outras coisas. Por exemplo, bem-aventurados aflitos serão consolados. Bem-aventurados mansos possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome serão saciados. Mas somente aos pobres em espírito ele diz: porque destes é o reino dos céus. Então o reino dos céus é para gente que tem a espiritualidade da pobreza em espírito. E o que é isso na verdade? Pobre em espírito é a pessoa que encontra Deus em tudo. Em tudo que se acontece na vida, a pessoa que tem a espiritualidade da pobreza em espírito vê a mão de Deus, vê a presença de Deus. A pessoa que tem a espiritualidade da pobreza em espírito, ela é desprovida de orgulho e de vaidade. Tudo ela atribui à graça de Deus na sua vida. Ela sabe que Deus se serve do que é desprezível para engrandecer o seu nome através de nós. Por isso, meus irmãos, ser pobre em espírito é a maior das virtudes. O salmista cantou isso, Salmo 145. Felizes os pobres em espírito. E o Evangelho diz bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque desses é quem pertencerá ao reino dos céus. Uma comparação importante para a gente entender o que significa pobres em espírito são pessoas que mesmo nas situações mais difíceis
elas enxergam Deus aonde a maioria não enxerga. Por exemplo, se você receber um diagnóstico médico de uma doença autoimune difícil, geralmente, quando a gente não tem a espiritualidade da pobreza em espírito, a gente tem a tendência de culpar a Deus. Você já conheceu alguém que culpava a Deus por tudo? Tudo põe a culpa em Deus. Se acontece uma coisa ruim, a culpa é de Deus, menos dela. Critica Deus porque tem fome, critica Deus porque tem sede, critica Deus porque tem corrupção, porque tem aquilo, mas nunca se responsabiliza. Nunca faz autocrítica, ela se considera boa demais. Falta da espiritualidade da pobreza. Outro exemplo, a pessoa que sempre acha-se imerecida de tudo ruim que te acontece. Mas Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu sou tão bom, eu não tenho defeito nenhum, não julgo ninguém, não minto, não engano, eu não mereço nada disso, sou tão bom. A pessoa se acha até melhor do que Deus e acha que Deus está errado porque certas coisas aconteceram na sua vida. Olha, meus irmãos, isso é mais comum do que o que a gente pode imaginar. Isso pode acontecer inclusive com a gente. Às vezes a nossa oração pode ser movida por um orgulho maior do que nós. A gente pode se achar bom demais. Está faltando o quê? Pobreza em espírito, para nos colocarmos no nosso lugar. Diante de Deus nós não somos absolutamente nada. Do ponto de vista das vaidades, nada. Nós somos preciosos aos olhos de Deus porque somos dependentes dele. Nós precisamos dele. Como diz o salmista, sem ele nós somos apenas um sopro. Nossa vida é uma fagulha. Por muito pouco nós morremos. E de um dia para o outro nós deixamos de existir. E em questão de horas, essa carne começa a putrefar. É bom que nós lembremos sempre disso, para alcançarmos a espiritualidade da pobreza em espírito. O pobre em espírito, até quando uma coisa acontece ruim, ela diz: eu quero ver o que Deus tem para mim. Se eu perdi alguém, eu não entendo, mas eu aceito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Vamos repetir? Tudo que Deus faz é perfeito. E mesmo que eu não entenda, se Ele permitiu, Ele tem os seus propósitos. Ah, Padre, mas eu ainda não tenho essa fé. Está faltando-nos pobreza em espírito. A pobreza em espírito, meus irmãos, vai dar para a gente uma conformidade com a vontade de Deus. Em vez da gente brigar com Deus, a gente aceita a vontade dele, mesmo que a gente não entenda. Eu dizia hoje pela manhã, nós achamos muito injusta a morte, mas quem foi mais injustiçado porque morreu foi Jesus Cristo. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, morreu com 24 anos de idade de tuberculose. Uma santa em vida. Merecia? Os critérios são humanos, são limitados. São Francisco de Assis, uma vida entregue a Deus, morreu relativamente jovem, triste. E assim foi a vida de tantas pessoas que, entre aspas, não mereciam e Deus chamou. A morte que não tem explicação, ela só vai ser aceita num coração pobre em espírito. Porque o coração pobre em espírito sempre vai ter os olhinhos em Deus. Ele não vai rivalizar com Deus. Outro exemplo, está se tornando motivo de muitas pesquisas, porque que depois da pandemia as igrejas esvaziaram. Muitas pessoas depois da pandemia não retornaram às igrejas. E um dos motivos principais, as pessoas brigaram com Deus. Acharam que Deus foi injusto com elas. Eu perdi o emprego, a culpa é de Deus. Eu ia para a missa, eu era tão bom, não tinha pecado nenhum, era quase um santo na terra, e Deus permitiu que aconteceu isso comigo. Ou então, por fatalidade desse vírus maldito, e não foi Deus quem matou, a pessoa perdeu um ente querido. Aí é mais doloroso ainda.
Viúvas, viúvos, mães, filhos, brigaram com Deus e estão brigados até hoje. E não voltaram mais. Culparam Deus. No fundo, meus irmãos, a culpa é sempre um coração orgulhoso. O orgulho, ele tem por gatilho, prestem bem atenção nisso. O nosso orgulho tem por gatilho encontrar o culpado. A gente sempre vai procurar um culpado. E esse culpado, às vezes, quando não tem culpados aqui nesse mundo, a gente culpa a Deus. Só que eu pergunto a vocês, senhoras e senhores, nessa culpa a Deus, quem é que sai perdendo? Nós. Porque é a gente que depende dele. Ele é absoluto. Ele é absoluto e pleno. Por isso, não pensem que Deus fica chateado conosco quando a gente não vai à igreja, não vai à missa, não se confessa, não reza. Ele não fica chateado, ele fica com compaixão. É o sentimento de Deus. É compaixão porque ele sabe que a gente está se deteriorando, a gente está se perdendo, a gente está se desconfigurando, a gente está se desorientando, se desintegrando longe dele. A gente só tem vida plena junto dele. É para a gente respeitar muito o luto das pessoas. Às vezes fica com o coração machucado mesmo, já passei por isso inúmeras vezes. Perder pessoas queridas não é fácil, a gente briga, mas depois é extremamente necessário. Eu diria até que é essencial para a nossa sobrevivência que a gente se reconcilie com Deus. Que a gente não morra brigado com Deus. Porque senão, quem sairá perdendo somos nós. Pobre em espírito é a pessoa que, mesmo chorando de saudade, diz assim: Senhor, eu não entendi porque que o Senhor levou essa pessoa que eu amo. Mas se o Senhor entregou na cruz o seu próprio filho que cometeu pecado algum, quem somos nós para reclamar de ti? O Senhor perdeu na cruz o seu filho único, o único que não cometeu pecado algum. Nós todos somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meus queridos, o desejo que eu vos dou esta semana, toda vez que você passar por alguma situação na sua vida, que você não entender por que está acontecendo isso, não peça a Deus capacidade de compreender, porque você não vai compreender tudo. Sua inteligência é limitada, como a minha, como a de todos os seres humanos. Peça a Deus pobreza em espírito. Isso vai ser importante dizer. É a pobreza em espírito que vai tirar o orgulho do seu coração, de se achar que você entende tudo que lhe acontece, porque você não entende nada. Antes da psicanálise, agora a gente entendeu, nós só temos acesso a apenas 5% do que acontece em nosso inconsciente. Na vida intramarina, no fundo do mar, a ciência, com toda a sua evolução, não sabe mais do que 10% do que acontece na vida intramarina. Fora dos nossos planetas, a gente sabe bem menos do que acontece no universo. Nós somos muito limitados. Salmo 8 na Bíblia, quando chegar em casa você lê. O salmista diz assim: Senhor, o que é o homem para dele te lembrares com tanto carinho? O que é o homem, porque diante do universo nós não somos nada. Absolutamente nada diante da grandeza dele. E por isso a pobreza em espírito é remédio contra a vaidade. É remédio contra a nossa pretensão de querer entender tudo que se nos acontece. Com bastante dó no coração, eu tenho compaixão dos ateus, dos professores, que dizem assim: eu não acredito em Deus porque eu não consigo entendê-lo. Como se Deus fosse uma coisinha que coubesse dentro da nossa inteligência. Não é. Deus é infinitamente maior. E para concluir, teve um santo na igreja muito inteligente, mas muito vaidoso. Esse santo se chamava Santo Agostinho.
E ele era tão vaidoso, porque ele era muito inteligente, né? Que aquilo que ele não compreendia, ele não acreditava. E uma das coisas que ele não acreditava era na Trindade. Por quê? O sabidão não conseguia compreender como é que 3 pessoas e um só Deus. Aí então ele dizia para todo mundo: acredito em muitas coisas, mas isso aqui eu não acredito porque eu não entendo. E ele sofria muito com isso. E um dia ele estava passeando na praia e ele viu uma criança sozinha brincando. Essa criança estava fazendo um buraquinho na areia da praia. E Agostinho, caminhando, refletindo, pensando sobre isso, ele disse: eu nunca vou acreditar em Deus porque eu não consigo compreender Ele. Eu consigo compreender tudo. E ele achou curioso que essa criança estava sozinha, sem nenhum adulto por perto. E ele perguntou: o que é que você está querendo fazer aí sozinho essa hora? Aí a criança olhou para ele e disse assim: eu estou querendo colocar esse oceano inteiro aqui dentro desse buraquinho. Aí Agostinho se abaixou, pegou a criança pelo braço, disse assim: olha, você nunca vai conseguir fazer isso porque o mar é infinito, o mar é muito grande. Aí a criança teria respondido para ele: assim também como você nunca terá capacidade de compreender o mistério total da Santíssima Trindade. E Santo Agostinho, a partir dali, ele entendeu que era pobreza em espírito. É a gente ter humildade suficiente para acreditar no que nós não vemos, mas que nós sabemos que existe: Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.